Boa noite a todos, mais uma vez, para quem não estava aqui antes. Nós estamos hoje, mais uma vez, numa data festiva, continuando com a nossa 10ª Semana Espírita, comemorando os 37 anos do Centro Espírita Paulo Estevam. Esse velho, Kátia, 37 anos que esse centro nos acolhe, nos consola, nos ajuda. Então, assim, vamos sempre, toda vez que estamos aqui, agradecer a Deus e a toda a espiritualidade que trabalha nessa casa, em todas as atividades, amparando, coordenando os trabalhos, porque é um trabalho realmente divino. Parabéns ao Centro Espírita Paulo Estevam. Não é verdade? Bom, antes de compor a mesa, nós vamos aqui agradecer primeiro a todos, os frequentadores, os trabalhadores da casa, e em especial a nossa diretoria. E eu quero aqui agradecer a Fátima, nossa diretora financeira. Levante aí, Fátima. Levante. Vamos bater palmas para a Fátima, que controla as finanças da casa. A Sônia Rosa, nossa diretora administrativa. A Kátia, nossa vice-presidente. E a nossa presidente, Sibeli. Então é de coração que nós agradecemos a vocês. Tenho certeza que todo mundo aí está agradecendo a vocês pelo trabalho aqui realizado. Bom, pessoal, nós estamos nessa semana, a Semana Espírita, trazendo temas a respeito do livro Céu e Inferno, que está fazendo 160 anos de publicação. Então, todos os temas, tudo que nós preparamos é baseado nesse livro, tá certo? Bom, então vamos compor a mesa. Eu quero chamar aqui Camila Leandro, que é a nossa coordenadora da juventude da casa. Fátima Maison, por favor, também na mesa. E a nossa especial presença, a nossa querida palestrante, Isabel Guimarães. Por favor, antes de passar a palavra para a mesa, para começar os trabalhos, fazer a prece, eu quero apresentar a Isabel Guimarães para vocês, tá? Ela é muito sucinta nas palavras, viu, gente? Um público de 3 linhas somente. Isabel é doutora em Ciência da Saúde, terapeuta junguiana, escritora, poetisa, palestrante e expositora espírita. Parabéns pelo currículo. Obrigada por sua presença. E então vamos passar agora para que a mesa comece os trabalhos fazendo a prece inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa 10ª Semana Espírita. Vamos ligar as luzes para a gente fazer a nossa prece inicial para começar a atividade da noite de hoje. Com os nossos corações transbordando de alegria, gostaríamos de agradecer esse encontro da noite de hoje, para ampliar os nossos conhecimentos sobre o tema que será estudado nesta noite. Então vamos pedir licença ao Pai Maior, a proteção do Mestre Jesus e que os espíritos que coordenam o trabalho desta casa de Paulo Estevam, irmão Paulinha, irmão Natividade, possam estar conosco, envolvendo a nossa palestrante Isabel nas palavras que ela vai trazer para cada um de nós, para que possam tocar as nossas almas e despertar cada um de nós para a nossa melhora, para a nossa busca individual e para o nosso progresso. Com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos dar início às atividades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Agora vamos passar a palavra para Isabel Guimarães, para tratar do tema Você combate suas más inclinações? Boa noite. Boa noite. Não sei se eu estou na posição boa aqui para a filmagem. Eu espero que sim. Agora eu sou uma pessoa um pouco espaçosa, então eu tenho uma certa dificuldade de ficar parada, né? Não, pode se mexer, pode se mexer. Porque né, hoje eu seria diagnosticada com TDAH, hiperatividade, essas coisas todas que as crianças tomam medicação hoje. Eu não tomei, estou por aqui, mas nada contra, mas certamente sou bem assim. Quero primeiro parabenizar, né, a casa. É sempre um prazer estar aqui. Todas as vezes que venho, sou sempre muito bem acolhida pela equipe da casa, pela equipe espiritual. Sempre eu me sinto muito bem. Eu me sinto em casa quando eu chego aqui, já, de tantos anos, de tanta frequência. E de tantos momentos, de tantos vínculos, de amigas que eu tenho aqui, né? Edna, Ângela, que eu estou vendo ali, ó. Minhas amigas loucas de muitas aventuras por aí pelo mundo, né? Nem vou contar para eles aqui o que a gente já fez juntas, viu, Lobas? Podem ficar tranquilas. Então, parabenizar a casa por mais essa realização, pelo tempo, né, de manutenção, de um trabalho que é tão importante para tantas pessoas, encarnados, desencarnados. Eu sei que é um grande desafio. Manter uma instituição é sempre um grande desafio. Então eu quero parabenizar e ao mesmo tempo agradecer pela oportunidade de estar podendo fazer parte de mais essa página da história do Centro Espírita Paulo Estevam. Estou aqui muito bem acompanhada pela mesa, a mulher da juventude, a mulher das finanças, não é? Estou muitíssimo bem acompanhada, com a força da juventude, com o din-din, dá tudo certo, né? Tudo passa. Bom, me pediram para falar sobre se você controla as suas más inclinações. É uma pergunta, na verdade, do Livro dos Espíritos, está na questão 919, e a resposta é bem objetiva, mas a reflexão é bem complexa e profunda. A resposta de Santo Agostinho é sobre o autoconhecimento, né? O conhece-te a ti mesmo, mas o conhece-te a ti mesmo, ou o autoconhecimento, caiu, essa palavra autoconhecimento, inclusive eu tenho evitado usar, porque ela caiu em um senso comum, em uma banalização, melhor dizer. Em uma banalização que o esvaziamento da reflexão provoca nas coisas. Existem, por exemplo, empoderamento feminino, é uma palavra extremamente importante, algo necessário, entretanto, também acaba caindo no esvaziamento por conta do uso indevido e por conta de uma leitura indevida, superficial, simplista, de algo que é extremamente complexo. E aí as pessoas começam a... não quero mais nem ouvir falar sobre isso. Então o autoconhecimento virou a palavra, não o conteúdo, o significado, mas a palavra autoconhecimento, ela foi esvaziada do seu sentido muito mais complexo e profundo que está na proposta do conhece-te a ti mesmo, que está na proposta do que Jesus trouxe, do conhecerás a verdade vos libertará, que é a verdade a seu próprio respeito, não é a verdade a respeito da vida do outro, porque a fofoca, que sempre foi arquetípica entre os seres humanos, agora ficou ainda melhor, né? Porque agora a fofoca é global. Não global da Rede Globo, global do planeta, tá? Porque acontece alguma coisa com uma atriz coreana lá na China e fica todo mundo debatendo a vida da pessoa que você nem sabe quem é, de uma cultura completamente diferente que a gente nem imagina, na verdade,
como é o dia a dia, como de verdade é. Nós apenas fazemos uma leitura do pouco que nos chega. Mas para você conhecer de verdade a cultura de um povo, você precisa de muito mais do que simplesmente ouvir falar, ou assistir um filme, ou assistir alguma coisa na internet, um vídeo. Você precisa de muito mais. Então, a fofoca ficou global. Então, o conhecerás a verdade a seu próprio respeito. E eu queria compartilhar com vocês uma história para a gente começar a se aprofundar sobre o que é esse trabalho de lutar contra as más inclinações. Era uma vez um rei muito poderoso que o reino dele não faltava nada. Era super, mega poderoso naquele ambiente. E ele resolvia tudo, era muito satisfeito com o trabalho dele, entretanto ele tinha um problema, que ele lutava e não conseguia. Ele perdia a calma, ele se desequilibrava muito facilmente. Então qualquer coisa o deixava extremamente irritado, ele não conseguia dormir, qualquer problema que acontecia era um transtorno. E um dia ele, cansado de tanto ter insônia, ou acabar explodindo em crises de agressividade, de irritabilidade, chamou os sábios mais sábios do reino e pediu uma solução. E os sábios passaram lá uma semana reunidos, dialogando, e aí disseram que tinha uma solução e ofereceram para esse rei um anel. E disseram que dentro daquele anel existia a resposta que faria com que ele tivesse o equilíbrio. Mas que era para ele usar com parcimônia, que ele precisava só usar em último caso. E assim ele colocou aquele anel, já se sentindo melhor, porque afinal tinha uma solução para o problema dele. Ele ficou com aquele anel. E todas as vezes que um problema surgia, que ele pressentia que ia perder o equilíbrio, ele buscava se controlar para não gastar ali a resposta do anel, para deixar chegar no limite. E assim ele foi, e aos poucos ele foi aprendendo a dominar aquelas inclinações de agressividade, de irritabilidade, de perda de equilíbrio. E um dia os inimigos invadiram o reino dele, ele estava encurralado, fugiu, entrou em um determinado local e ficou escondido. E ouvia as patas dos cavalos dos inimigos passando. E ele sentindo que ele ia perder totalmente o controle e ia acabar se denunciando que estava ali escondido, ele disse, não, agora é a hora H de abrir esse anel. E quando ele abriu o anel, estava lá escrito a frase, até isso vai passar. Então, eu gosto dessa história, porque, aliás, eu gosto de histórias, as meninas sabem, adoro, porque as histórias, elas trazem uma lição metafórica que faz com que a gente aprenda de uma forma muito suave, profunda e consistente. Então, essa história, ela nos remete a uma reflexão, primeiro em torno da identificação das nossas inclinações. E nos dá também um caminho. Qual é o anel mágico que você vai utilizar quando você perceber e se der conta que está entrando nessas inclinações? Mas antes de você buscar qual vai ser o seu anel, você precisa compreender e buscar quais são essas más inclinações. O que é isso mesmo? Exatamente para a gente não cair na superficialidade que a palavra autoconhecimento caiu e acabou que as pessoas não tem que ter autoconhecimento. Sim, eu quero isso mesmo. Como é que faz isso? Como é que chega a isso? Porque senão vira apenas uma palavra vazia. Então, é preciso saber que más inclinações são essas, o que é mesmo, não é? Que me toma, que me envolve, o que é isso mesmo? Será que eu me dou conta? Será que eu percebo? Porque se enxergar é algo extremamente desafiador. Enxergar o outro é fácil. Mas no enxergar o outro, a gente também se enxerga.
Porque a gente, uma coisa é certa, eu não posso perceber aquilo que eu não tenho. Veja bem, é diferente de dizer assim, se você está percebendo isso em mim, é porque isso é seu. Não, não é assim. Olha como a gente quer que as coisas sejam simplistas. É assim, se eu perceber em você, é porque você tem também. Nós duas, compartilhamos determinadas inclinações e precisamos, cada uma traduzindo de uma forma, porque até as más inclinações se traduzem de maneiras diferentes em cada um, porque nós somos individualidades. Então, eu tenho sombra, todos nós temos aspectos sombrios, todos nós temos, mas é igual? Não, não é igual. Se traduz de forma igual? Não. Porque somos espíritos, somos singularidades e vamos expressar tanto os nossos talentos, as nossas virtudes, quanto os nossos defeitos de uma maneira singular. Então é preciso, antes de tudo, perceber essas inclinações em nós. E percebendo, aprender a domar essas inclinações. E aprender a domar essas inclinações não é negando, não é reprimindo, não é buscando artificializar o processo, porque tem gente que artificializa. Não, agora eu estou com Jesus, né? Como é a história, eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus, e agora tudo passou, como se você pudesse passar uma borracha e de repente acabar tudo. Não é dessa forma que funciona. Funciona num estado profundo de autoconsciência e de atenção às nossas emoções e sentimentos. O que de verdade está me motivando, o que de verdade está me levando a ter esse ou aquele posicionamento. O que me tira da minha tranquilidade, da minha serenidade? Quando é que eu estou com inveja? Quando é que eu estou com ciúme? Quando é que a sombra do poder está me dominando? Quando é que eu estou sendo egoísta, ciumento? Quando é que eu estou sendo negligente, preguiçoso, irresponsável, inconsequente? Epa, a palestrante hoje veio para... Isso não faz parte do sombrio, do ser humano. A sede de poder, né? A avareza, todas essas... Eu posso ficar falando aqui até a hora de terminar. A lista é comprida, a lista é longa dessas inclinações. Eu percebo em mim, eu percebo quando o que está por trás de um conselho, o que está por trás de uma atitude, de um sentimento, pode ser muitas vezes essas inclinações que nós buscamos auto-justificar com uma forma de, não, eu estou cuidando da casa, eu estou cuidando da pessoa, ou eu estou... Muitas vezes nós disfarçamos. Certa vez, uma pessoa chegou para mim colocando uma dificuldade de relacionamento com a mãe, e ela dizia, vou dizer isso para ela, eu vou fazer, vou acontecer, e ela naquela agonia, e eu só, porque terapeuta tem isso, né? A gente dá corda para o outro se enforcar, e a gente vai deixando a pessoa falar, e quando ela, aí eu disse assim, mas é o que mesmo? O que foi mesmo que aconteceu para você estar nesse nível de irritabilidade com sua mãe? E ela disse assim, porque quando ela se separou, a gente só andava junto, subia, descia e tal, agora ela arranjou um namorado, a gente não consegue mais conversar, porque não consegue mais sair. Eu disse, tá bom. Então, de verdade, o que você está querendo dizer para ela é, eu sinto sua falta, eu gostaria que você estivesse mais comigo, eu tenho prazer em estar com você, eu estou com ciúme, percebe? Mas aí não, a gente começa muitas vezes a criar uma série de problemas no outro para que a gente possa auto-justificar a nossa má inclinação. Porque nós temos dificuldade de enfrentar a sombra. Enfrentar a sombra é algo extremamente difícil, desafiador. Mas eu quero dizer para vocês que todos enfrentam as suas sombras. Até aqueles espíritos que nós cultuamos hoje como espíritos que reverenciamos, tiveram seus embates.
Paulo teve embate, Francisco de Assis teve embate, Maria Teresa de Calcutá teve embate, todos. E se você conhecer a história de cada um, e eu adoro, quem quiser me dar presente pode me dar, biografia das pessoas. Eu gosto de ler a biografia. Quando eu comecei a estudar filosofia, há um tempo aí atrás, a professora dizia assim, não precisa saber a vida do filósofo para você entender o filósofo. Eu não consigo fazer isso. Porque eu quero saber de que lugar aquela pessoa está falando. Que experiências de vida teve aquela pessoa e como foi a vida daquela pessoa para que ela traduza. Eu compreendo melhor quando eu sei a história de vida do outro. Então eu compreendo melhor esses espíritos que hoje nós olhamos a resultante, mas nós não sabemos a caminhada até chegar naquele resultado. Como é que foi, quais foram os desafios, como todos tiveram que lutar. Até Jesus precisou fazer esse embate quando ele vai para o deserto e tem toda aquela passagem simbólica, o demônio nada mais é do que a sombra, os aspectos sombrios. E o que é que Jesus faz? Ele nega? Não, ele não nega. Ele entende e ele responde com uma ação, uma atitude que se contrapõe àquilo ali. Quando ele é tentado pelo poder, o que ele diz? Que nem só de poder vive o ser humano. Então entender não é negar, é entender essas inclinações e fazer a contraposição. Então como o rei que ficava tentando controlar a sua irritabilidade, as suas inclinações, segurando no anel, tentando deixar chegar no limite, nós também precisamos fazer esse exercício de compreender o que é que está acontecendo em profundidade conosco para que aquele sentimento, aquela emoção venha à tona. E esse é um exercício constante e é um grande desafio entender o que é que nos leva a determinadas escolhas, a determinadas percepções. Os espíritos têm uma história. E nós, quando nos posicionamos hoje em relação ao que acontece no mundo, em relação à nossa vida, é baseado nas experiências dessa história pregressa. Então, essa história que eu vivi, que cada um aqui viveu, me posiciona de uma determinada forma diante do mundo. Me faz ter um olhar sobre o mundo que diz daquilo que eu vivi, daquilo que eu experienciei, não os fatos, mas a resultante dos fatos. Aquilo que eu absorvi como espírito imortal me faz ter determinadas posições. Então, quando uma pessoa tem como virtude a generosidade, isso é resultante de experiências. Isso faz com que a pessoa se posicione no mundo de uma determinada forma. E isso reverbera em todas as ambiências da pessoa. Não é algo que se faça na casa espírita, se faz em família, se faz no ambiente do trabalho e se faz em sociedade. Então, as escolhas que nós fazemos, porque alguns abraçam determinadas causas, sejam elas individuais ou coletivas. As causas coletivas, por que alguém se posiciona desta forma? Se posiciona desta forma porque viveu experiências que fazem com que aquela pessoa tenha essa leitura de mundo. Então, domar essas inclinações, reconhecer os nossos aspectos sombrios, é fundamental no processo de evolução do espírito. Eu não posso caminhar no meu processo evolutivo sem o reconhecimento da minha sombra, sem compreender que existe em mim essas más inclinações. Se eu quiser me colocar como alguém, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei porquê, onde eu vou, as pessoas ruins me acompanham. Eu, oi? Por que será que onde você vai, as pessoas lhe acompanham? Veja como é importante a reflexão. Eu sou uma pessoa tão boa e só encontro quem me faça o mal. Opa, tem alguma coisa aí que não está. Por quê? Porque a vida, ela é feita de efeito bumerangue. Sabe o que é o bumerangue, né? Aquele brinquedinho que a gente joga e ele volta. O bumerangue, a vida é um bumerangue. O que a gente atira, volta.
Não sei em que momento volta, mas volta como resultante das suas escolhas, das suas atitudes. E ter essa consciência é fundamental. E nós estamos vivendo em tempos em que a desresponsabilização pelas escolhas e pelas atitudes está em moda. As pessoas fazem escolhas baseadas na sua percepção, na sua visão de mundo, mas depois não sustentam, querem achar e responsabilizar outrem pelas escolhas que fizeram. E isso é uma atitude infantil, que demonstra uma imaturidade psicológica, uma imaturidade espiritual. Eu preciso ter força de caráter suficiente para me posicionar e defender aquilo que eu acredito, ou mudar de ideia. Pode mudar de ideia, viu, gente? Não é proibido. O que às vezes nos faz nos apegarmos às nossas ideias e não mudarmos é uma coisinha, uma das más inclinações que nós temos. Adivinha qual é? Orgulho. Orgulho. Como eu vou admitir que eu errei? A gente erra, a gente se atrapalha. E não tem problema nenhum, está tudo certo. A gente vai corrigindo à medida que vai vivendo as experiências, à medida que os bumerangues vão chegando, nós vamos corrigindo. Tá, olha, não era bem isso. Eu tinha esse posicionamento, agora eu tenho outro posicionamento. Ter esta flexibilidade para consigo mesmo, porque nos leva a ter uma flexibilidade para com o outro também. Quando eu me enrijeço nas minhas certezas e convicções, eu também sou rígido para com os outros. Nietzsche, o filósofo, dizia que o maior inimigo da verdade não é a mentira. Não é a mentira. É a certeza. Porque alguém que tem certeza não está disponível, aberto, com mente aberta, para colocar as suas verdades em xeque. E Jesus diz: conhecerás a verdade vos libertará. E essa verdade, ela não é um ponto fixo na nossa história. Ela muda a partir da evolução do Espírito e das experiências que o Espírito vai vivendo. A minha verdade, quando eu tinha 12 anos, é totalmente diferente da minha verdade quando eu tinha 16. Olha que mudança da adolescência para a adultez. Com 14 anos eu queria acabar com a mais-valia, implantar a ditadura do proletariado e socializar o meio de produção. Alguém já ouviu isso? Quem é aqui, quem militou no movimento estudantil, no Grêmio estudantil, sabe do que é que eu estou falando. E depois, o meu maior sonho era morrer na guerrilha, porque eu achava que era bonito, né? Vamos distribuir a riqueza na raça aqui, na agressividade. E aí, aos 18, aos 19, aos 20, eu fui ampliando a minha capacidade de compreensão para entender que a revolução precisa ser feita no coração de cada homem e de cada mulher. E que se essa revolução não se dá, não tem como impor valores coletivos de fora para dentro, valores de solidariedade, valores de generosidade, de distribuição, de bem-estar para todas as pessoas. Não tem como fazer isso a fórceps, arrancando as pessoas na força. Mas nós precisamos fazer uma grande revolução amorosa, uma grande revolução no sentido de combatermos as desigualdades sociais, combatermos todas as mazelas do mundo, mas a partir do amor. Uma vez eu fiz um seminário aqui nesta casa, que o título foi, era alguma coisa assim, a arte, as meninas podem me ajudar. Era a reconciliação. A arte de transformar flechas em flores. A arte de transformar flechas em flores. E como nós estamos precisando exercitar essa arte. Porque as pessoas nos atiram flechas e nós precisamos transformar essas. Porque isso não é automático. Se alguém me atira uma flecha e dói e me machuca,
Eu não tenho evolução espiritual suficiente para não querer ir lá torcer o pescoço da pessoa. Eu não sei vocês se já evoluíram a esse ponto. Eu não. As más inclinações vêm na hora, eu fico igual o rei, né? Querendo bagunçar e fazer confusão. O processo de transformar flechas em flores é um processo que exige muito. É um processo de reflexão, de respiração, de contenção, de atenção ao que se sente e de coerência. Qual é o nível de coerência entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço? Aquilo que eu acredito e as escolhas que eu faço. Eu preciso manter a coerência em relação a isso. Então, se eu não quero flechas, eu não quero agressões, eu não quero perversidade, e eu quero solidariedade, eu quero generosidade, bondade, eu quero que todas as pessoas vivam bem, eu não posso atirar flechas, porque atirando flechas não é isso que eu vou colher. A agressividade gera agressividade. Gentileza gera gentileza. E isso é um esforço. É um esforço constante que nós precisamos fazer. Então, o convite ao controle das nossas más inclinações não é um convite a uma repressão ou uma negação do sentir. Eu sinto, e a gente não tem como controlar isso. Eu quero saber se tem uma pessoa aqui que controla o que sente. Alguém aqui, se for, por favor, me dê receita correndo que eu estou precisando. Inclusive, para eu vender ali na internet. Não tem como a gente controlar o que sente. Mas tem como a gente controlar o que eu vou fazer com o que eu sinto. O que eu vou fazer com esse sentir? Eu vou me entregar a esse sentir e vou viver do impulso, ou eu vou respirar e tentar compreender o que estou sentindo e ver como é que eu posso fazer para lidar com isso. Que anel é que eu vou colocar no meu dedo para poder lidar com isso? E o que eu vou buscar? Eu vou buscar desde da cura espiritual, do medicamento espiritual, do medicamento psicológico, muitas vezes até psiquiátrico, porque tem momentos que a gente precisa do remedinho sim. Então eu preciso ir buscar esse autoconhecimento proposto para que eu possa encontrar um caminho de transformar esta inclinação que me chega, esse sentimento, porque as inclinações aí, leiam, emoções e sentimentos que nos tomam. Nos tomam, não tem jeito. Às vezes a gente diz cada coisa, ou faz, ou sente cada coisa, que a gente não quer contar para ninguém, conte só para o terapeuta. Se contar assim de público, sai todo mundo correndo. Então tenha alguém com quem você possa dialogar sobre o que sente. Não tenha vergonha do sentir. Porque o admitir o sentir é o passo número 1 e fundamental para que eu possa fazer escolhas coerentes com aquilo que eu prego, que eu acredito e que eu realmente desejo. Porque quando eu nego, tudo que eu nego, que eu reprimo, se transforma em algo que eu não controlo. Porque às vezes eu penso até, sabe, cachorrinho escondido com o rabinho do lado de fora balançando, pensando que está escondido e a gente está vendo, igual criança que se esconde atrás da cortina de voal e fica achando que está escondido de verdade. Não tem como a gente fazer isso. Isso acontece, isso aparece. E isso faz parte do processo, faz parte da fisiologia da evolução. Então, eu reconhecendo essas inclinações, eu posso trabalhar essas inclinações. Veja que é um convite a uma atenção constante. Prestar atenção que eu chamo de autoconsciência. Eu preciso estar autoconsciente daquilo que eu sinto para que eu possa compreender e a partir desta compreensão eu possa aí sim ver o que é que eu vou fazer com isso. Porque se eu não tiver essa autoconsciência, essas emoções e sentimentos vão me tomar, eu vou tomar atitudes, fazer escolhas, dizer o que eu tiver que dizer e depois eu vou tentar auto-justificar aquilo que eu disse, responsabilizando o outro, alguém, a conjuntura, o contexto, o que quer que seja,
para fugir da minha responsabilidade de ter me entregado a essas inclinações, sem parar para refletir o que é mesmo que eu estou sentindo. De onde vem isso mesmo? Por que eu estou assim? Qual é o propósito por trás disso? E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós agimos de forma impulsiva, nós julgamos. Uma coisa muito importante dentro dessa tomada pelas nossas más inclinações é a comunicação. Você já viu quanto problema tem por causa de comunicação? Porque o que a gente diz é uma coisa e o outro entende é outra. Já passaram por isso? Alguém já passou por isso? E a gente fala de muitas maneiras, tá? A gente não fala só com as palavras, não. É com o olhar, com o gesto, com a entonação da voz, com a postura. Tudo isso está falando, a gente está comunicando. E muitas vezes você está dizendo, mas o que o outro está lendo não é o que você disse. E isso dá um nó e dá uma confusão em todos os nossos ambientes de convivência, familiar, de trabalho. A comunicação também é uma proposta de autoconhecimento. Por quê? Porque quando eu me aborreço, quando eu me irrito com a atitude de alguém, a forma como eu vou comunicar isso vai fazer toda a diferença entre criar um conflito ou achar um caminho de solução. Porque se eu uso palavras violentas para com a pessoa, eu vou ter um retorno também de violência e de agressividade. Mas se eu, antes de falar, compreendo o que é que eu estou sentindo, ou o que é que aquela atitude da pessoa me faz sentir, eu consigo encontrar um caminho. Porque eu preciso saber o que estou sentindo, eu preciso saber o que é que aquilo me provoca, eu preciso saber qual é a minha necessidade e eu preciso formular um pedido para a pessoa. Fulano, não, essa sua atitude me faz sentir dessa forma. É possível que você haja assim, para que eu não me sinta dessa forma. Percebe como a gente traz e a gente abre um caminho de comunicação, de diálogo, que é construtivo, ao invés do conflito. E as pessoas estão viciadas em conflitos na atualidade, não é? Tudo vira um conflito. Eu fico besta. Às vezes, eu gosto de olhar a rede social, não tenho tempo de olhar muito, eu ficava lá na fofoca o dia todo, mas não tem como, né? A gente precisa fazer outras coisas muito mais importantes do que isso. E aí, às vezes, eu vejo comentários, e eu sempre leio a inicial, que é sobre aquilo, vou em outras fontes, primeiro eu me informo bem, aí eu vou ver os comentários. Quando eu chego em comentário lá embaixo, os comentários não tem mais nada a ver com o que foi dito lá em cima. Porque já são opinião em cima da opinião, e vira um grande bate-boca, uma grande confusão. E as pessoas não se preocupam em dizer palavras conciliadoras, em ser instrumento de conciliação, fazer de mim um instrumento de tua paz. A gente vive dizendo isso. Como é que eu vou ser instrumento de paz, procurando guerra, conflito e treta com o outro, sem dizer uma palavra? Ok. Se eu ouço, peraí, deixa eu trazer isso para mim. Tudo que você ouvir, traga. Considere, não negue de imediato. Peraí, eu vou pensar sobre isso. Eu vou refletir sobre isso. A primeira coisa é quando alguém me diz algo, o que eu faço é, quando vou deitar, eu pergunto, será que fulano tem razão? E aí eu vou rever, eu vou repensar. Eu vou prestar atenção, o que eu disse, como disse, qual era o sentimento, qual era a emoção, por que eu me preocupo, por que eu passo, porque eu quero passar aquilo que realmente está em meu coração. E às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente está passando, mas o outro não está lendo. Seja porque a gente não está passando bem, seja porque o outro não está pronto para escutar aquilo. Não está aberto. E de qualquer forma, o caminho da transformação, a minha tão sonhada revolução, lá dos meus 14 anos, que já tem algumas décadas, é através do coração. A revolução é você alcançar o coração das pessoas. É você despertar sentimentos e vínculos nas pessoas. Essa é a verdadeira revolução que nós
precisamos fazer. Esse é o trabalho e esse é o grande desafio. Por quê? Porque os corações muitas vezes estão fechados. E bater na porta de corações fechados é algo difícil, muitas vezes até doloroso. Porque você oferece a flor e o outro lhe dá uma flechada de volta. E saber lidar com isso é fundamental de quem quer construir um mundo de paz. De quem quer construir uma sociedade, um planeta que se assemelha àquilo que a gente sonha, que a gente deseja. Qual é o seu desejo de construção para o planeta Terra? O que você gostaria? Como você gostaria que tudo isso aqui fosse? Olha o que é e compara com o que você gostaria e se pergunta, o que eu estou fazendo para contribuir com esta mudança? O que eu estou fazendo para construir essa sociedade que eu desejo, que eu almejo? Como estão acontecendo as minhas atitudes? Quais são as minhas escolhas, os meus posicionamentos? Sim, porque a sociedade é resultante de todos nós. Então, se as más inclinações permeiam uma sociedade, é porque ela está em cada um de nós. Ela é resultante de cada um de nós. Cada um está dando a sua contribuição para que as coisas aconteçam do jeito que estão acontecendo. Não é algo individual apenas. Então, a evolução, ela exige um esforço individual e coletivo. Então, existem causas, existem coisas que são nossas, que nós precisamos vencer internamente. A minha é individual e eu preciso trabalhar. E existem causas que são coletivas e que eu preciso me juntar a outras pessoas para trabalhar coletivamente na desconstrução de uma sociedade que no coletivo está indo para um caminho que é uma inclinação que não contribui para o processo evolutivo. Mas estamos todos evoluindo mesmo nesse processo. Parece caótico, né? Mas eu tenho confiança total que não é caos. Mesmo porque do caos nasce tudo, né? Está lá na Gênesis. No princípio era o caos e Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez. Então, do caos nasce tudo. Então, muitas vezes, daquilo que nós estamos lendo como caos, é resultado da desconstrução de paradigmas antigos que estão sendo desconstruídos para construir novos paradigmas. E esses novos paradigmas são sempre um passo adiante. A gente não está indo, a gente está retroagindo no processo evolutivo. Então é pouco assustador, porque muitas vezes vemos coisas que nós somos apegados, que nós sempre tivemos como firmes, bandeiras firmes, e ver isso sendo abalado e desconstruído é difícil. Mas outras gerações antes de nós também viram suas verdades e valores sendo desconstruídos. Muitos de nós contribuímos para essa desconstrução. Imagina a gente, né? Na década de 50, na década de 60. O que fez? Principalmente as mulheres, né? O que nós fizemos? Mas revolucionamos tudo. Queimamos sutiã, inventamos anticoncepcional, fomos trabalhar, votar, sem votar. Enfim, foram tantas coisas que nós... Imagina para as pessoas que viveram e que tinham como certas aquela forma, o choque que não deve ter sido. E compreender isso é fundamental. Então, nós precisamos compreender uns aos outros. Então, eu compreendo quando tem alguém muito... expressando muita irritação ou raiva, em geral, eu vou logo orar. Orar por aquela pessoa. Eu digo, peraí, primeiro eu preciso me conectar, depois eu preciso orar, deixa essa pessoa se acalmar. Mas eu fico tentando compreender o que tem por trás daquela expressão, daquela raiva, daquela irritabilidade. O que tem por trás disso? Nós não conhecemos a história de cada pessoa. Então, muitas vezes é o medo. É o medo de ver desconstruído aquilo que sempre acreditou, que sempre permeou a sua vida. E agora, como é que isso que é tão valoroso para mim vai ser desconstruído? Mas como estava no anel do rei, até isso passa. Tudo passa. Porque nós estamos em evolução. Então, as coisas ficarem estáticas é contrário ao próprio processo evolutivo. As coisas vão mudar. Não tem como a gente segurar isso. As transformações acontecem. Muitas vezes passos para frente, 3 para frente, 2 para trás, mas a gente vai. Nos desafios nossos de cada dia, mas nós seguimos.
E assim vem, assim caminha a humanidade. Assim vem. Já está na hora? Já está na hora? 5 minutos? Ah, tá bom. Porque se deixar, eu vou conversando aqui até amanhã, não tem problema. Então, tudo passa, e os valores e verdades vão passar, e tudo que você está sentindo, tudo que você está vivendo hoje vai passar. Essa é uma certeza que nós precisamos ter para que, quando a vida se torne difícil, a gente possa ter o nosso anel, para caminhar. Olha, isso vai passar. Tudo passa nessa vida. O que é bom e o que é ruim também, graças a Deus. Tudo. Por quê? Porque estamos em transição. O nosso tempo no planeta Terra é um tempo muito pequeno em relação à nossa existência. A cada encarnação, nós vivemos experiências que são pequenas diante de uma existência eterna. Então, tudo passa. Então, eu preciso compreender que o novo vem, que as coisas se modificam, se transformam. E eu preciso entender para me posicionar. Porque eu não tenho que aderir a tudo. Eu tenho que respeitar o meu movimento interno. Mas eu tenho principalmente que ter consciência daquilo que alimenta o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu desejo de poder. Porque é sobre isso. A nossa luta não é com o outro, não é com o inimigo externo. A nossa luta é interna. É buscar estar no mundo em uma posição de equilíbrio, de serenidade e de compreensão, inclusive compreendendo as nuances disso. Porque às vezes, como disse no Evangelho, na casa do meu pai existem muitas moradas. Há muitas moradas na casa do pai. Então, às vezes, em um dia, nós transitamos mentalmente em algumas moradas. Às vezes a gente está com a serenidade, às vezes a gente está com a irritação. A gente fica variando, isso não é fixo. E o que precisamos é manter a atenção, a autoconsciência para essas nuances. Como é que eu estou me sentindo agora? O que é que eu vou buscar agora para minimizar esse sentimento, esse impacto, esse mal-estar? E quando eu busco algo ou me posiciono em relação a alguma coisa, o que está por trás disso? O que eu estou sentindo de verdade em relação a isso? É dessa forma que nós vamos, eu não gosto da palavra lutar, mas nós vamos acolhendo todas as partes de nós. Porque nós somos muitos. Todos nós aqui sofremos de aquele problema psicológico, né? Que diz que nós temos múltiplas personalidades. E não é verdade. Quem é que não tem múltiplas facetas? Eu não vou dizer personalidades porque é um conceito mais complexo. Mas nós temos múltiplas facetas. E ser inteiro e trabalhar para combater as más inclinações não é negar partes, é acolher todas as partes, é unir todas as partes, é entender que em determinados momentos uma parte nos tomou e nós precisamos reencontrar o equilíbrio. Opa, peraí. Porque senão é igual gasolina no fogo. Já prestaram atenção? Se a gente vai se deixando tomar pela irritabilidade, se nós vamos nos deixando tomar pela raiva, as coisas vão aumentando, elas vão crescendo até chegar num ponto em que você não consegue mais controlar, em que você entra em um completo desequilíbrio. Então é a atenção e o cuidado para com as nossas emoções e sentimentos. E eu espero que cada um aqui encontre o seu anel. O anel, e se lembre quando as coisas estiverem difíceis, até isso vai passar. Encontre o seu anel para que você possa encontrar serenidade e equilíbrio diante dos desafios que a vida vai colocar para você. Muito obrigada por vocês terem me ouvido.